Realizada na Rua 7 de Setembro, em Cachoeira do Sul, segue sendo pauta de discussões. Desta vez, entra o Ministério Público Estadual. Por meio de uma ação movida pela arquiteta Elizabeth Thompson, o MP deve analisar o pedido para que, ao menos, a fachada do prédio seja preservada. A bem da verdade, Darcy, é que toda vez que um assunto como esse entra em pauta aqui em Cachoeira do Sul, discussões dos dois lados. Aquelas pessoas que preservam e que buscam a preservação do patrimônio histórico e aquelas pessoas que acham que isso não tem importância. A bola da vez, Darcy, é a Casa 500. Nós vamos conversar com a arquiteta Elizabeth Thompson, que entrou com um pedido na justiça para que o imóvel, ao menos a fachada, seja preservado. Beth, você como pessoa física, individualmente, fez um pedido à promotoria de Cachoeira do Sul para que esse imóvel, ao menos a sua fachada, seja preservado. Hoje, como é que está essa situação? Olha, foi pedido o desinventariamento deste imóvel, que já foi aprovado. O prefeito já encaminhou para os departamentos competentes da prefeitura e está tramitando para a demolição. O pedido de demolição já foi protocolado juntamente com o pedido de retirada do inventário. Então, se não fizermos nada, talvez brevemente essa casa seja demolida e será uma perda irreversível para o patrimônio histórico de Cachoeira do Sul. Além da perda individual dessa casa, vai abrir um precedente. São muitos imóveis que estão no inventário e que os proprietários vão se sentir no direito de pedir esse desinventariamento também. E com isso nós vamos perder paulatinamente o que nós temos de interessante, o que prova a importância histórica de Cachoeira, a pujança, a importância da nossa cidade no cenário estadual. Pedimos ao Ministério Público, que julgamos a instância superior que poderia ter alguma influência sobre isso, como cidadãos, né? Entramos com esse pedido, estamos aguardando, a doutora Débora do Ministério Público está retornando de férias, então estamos aguardando providências da parte dela, né? E temos esperança de conseguir reverter esta situação. Uma vez que a demolição ela está autorizada, ou seja, caminha para que isso aconteça, pode haver aí um atraso nessa questão do Ministério Público e a demolição acabar acontecendo antes de alguma decisão da promotora? Espero que não. Estamos empenhados, buscando soluções, batendo na porta do Ministério Público com insistência, né? Buscando o apoio nas redes sociais também, estamos disseminando essa ideia. E a promotora foi sempre muito dedicada a essa questão. No Paço Municipal, ela teve uma atuação bem importante num momento difícil que nós tivemos lá. Então, temos grande esperança nisso. A questão da demolição é a seguinte: tu não pode resolver demolir uma casa, tu tem que entrar na prefeitura, tu tem que solicitar, tu tem que apresentar a anotação de responsabilidade técnica do profissional que vai fazer a demolição. Isso é muito complexo, é muito perigoso, exige conhecimento para demolir uma edificação. Precisa ter várias outras questões burocráticas, a matrícula autorizada, tu tem que provar que tu és o dono da casa, né? E aqui são no mínimo 2 imóveis. Hoje são 3 endereços, tem 2 residências e aquele comércio na esquina, mas são de 2 proprietários. Então, esses documentos têm que ser juntados, tem uma tramitação habitual dentro da prefeitura, né? Então, talvez a gente tenha mais alguns dias, um dia ou 2. Só que assim, as coisas na prefeitura estão ocorrendo em grande velocidade. Para vocês terem uma ideia, o carimbo do prefeito
encaminhando o desinventariamento. Está marcado 12 horas do dia 14, no último momento da manhã. Então as coisas estão andando rápido. Então a nossa maior preocupação é essa, de conseguirmos tempo para analisar, para verificar isso. O fato do imóvel não constar como tombado, isso aí pode ser um agravante quanto ao entendimento do Ministério Público dar ou não um parecer a favor da preservação ou autorizando a demolição? Não, creio que não. Se fosse tombado, esse assunto não estaria sendo discutido, tá? Mas ele está inventariado, então ele tem um nível de proteção. Então, a questão vai ser legal, ou isso vamos deixar para a promotora te responder exatamente o que vai acontecer. Essa é uma discussão que divide a cidade entre aqueles que defendem a preservação do patrimônio histórico e aqueles que querem o progresso da cidade. Mas será que uma coisa exclui a outra? Será que o patrimônio público se relaciona apenas com uma elite cultural? José César Pereira nos traz as respostas. Mas afinal, o que significa patrimônio histórico? Um conjunto de ações humanas, por vezes de valor inestimável, que tem valor artístico e cultural, assim declarado ou reconhecido, impulsionam a uma política, a uma ideia de preservação disso. Numa espécie de ponte entre o passado e o futuro, que o presente tem a obrigação de preservar, de valorizar. Se nós formos considerar o patrimônio histórico ao redor do mundo, foi a partir do Renascimento que a sociedade acordou para isso, diante de todo o acervo produzido por aquela época de luzes. Depois, imediatamente com a descoberta da imprensa, estas obras, esses documentos históricos que também atingem esse patrimônio, começaram a ter uma difusão muito mais frequente, com muito mais eficiência. E, portanto, o cuidado da sociedade humana começou a aumentar. Depois, um pequeno apagão em torno da Revolução Francesa, a Revolução Liberal, porque se instalou uma espécie de anarquia pós-revolução, em que o Estado precisou agir com muita urgência na preservação do patrimônio histórico em França e, de certa maneira, com outros países da Europa fazendo exatamente a mesma coisa. Depois da Segunda Guerra Mundial, alertou a sociedade internacional de que era preciso fazer alguma coisa. E a própria ONU, então, recebe como um dos seus braços a Unesco, que trata dessa temática. No Brasil, o assunto é mais ou menos recente. Por quê? Porque só com o Decreto 25 de 1937, durante o Estado Novo, implantado por Vargas, nós começamos a tratar do patrimônio histórico. Porque nossa memória é relativamente recente e relativamente curta, infelizmente, porque as primeiras imagens do país ou da sociedade brasileira que tinham raízes na metrópole foram feitas por europeus. E, portanto, isso foi um trabalho muito lento para se descobrir efetivamente a necessidade dessa preservação. E Cachoeira do Sul, de certa maneira, é uma cidade que, quinto município do estado, já foi uma cidade belíssima sob esse ponto de vista. E hoje, desfigurada, basta circular pelas principais vias da cidade para se ter noção de que isso é apenas uma pequena porção do que já representou Cachoeira para esse cenário rio-grandense e brasileiro. E, no entanto, agora há sempre, claro, uma resistência que deve ser encarada com muita cautela quando se trata de destruir algum bem de importância histórica e cultural. É muito cedo para se falar ainda, mas dá para se observar que os conselhos municipais de patrimônio histórico também têm seus irmãos quando a política é estadual ou federal. Mas vamos nos ater realmente à questão local. É preciso muito equilíbrio na composição desses conselhos, no sentido de que seus componentes não podem extrapolar em número, por exemplo, determinados interesses.
Não pode, por exemplo, o Executivo Municipal ter um número expressivo de conselheiros e reter outras iniciativas e reter outros representantes de camadas inteligentes da sociedade para que também possam trazer a opinião quando se trata de se falar-se em preservação de patrimônio histórico. É preciso ter ideia de que o centro histórico de Cachoeira, que existe de fato, poderá existir de direito, que compõe-se daquele entorno do Paço Municipal, é preciso ter muita cautela, é preciso muito exame. A Constituição Federal de 88 trouxe mecanismos importantíssimos de preservação desse patrimônio. O Ministério Público recebeu incumbências importantíssimas através, por exemplo, da ação civil pública antecedida de um inquérito civil que pode apurar eventuais irregularidades a respeito daquilo que se trata da memória e da inteligência de uma sociedade quando o patrimônio público estiver prestes a ser alvejado. É importante que se estabeleça um estado de consciência para que não se apague a memória. João de Barros já dizia lá pelo século XV na Europa, em Portugal, que um homem que não preserva o seu próprio patrimônio histórico, não ajuda a preservar e valorizar, provavelmente tem cérebro de menino. É importante que tenhamos consciência, tenhamos noção de que patrimônio público não é um tema que se relaciona com uma elite cultural. Não, patrimônio público decididamente e definitivamente pertine a toda a sociedade, ao povo, a uma sociedade local, estadual ou federal, se pensar em termos de país, para usar esse tipo de linguagem. Portanto, não se pode trazer a esse tema certo ranço de ordem política, porque não há como se fazer ligação da questão do patrimônio histórico com um determinado momento político ou econômico vivido por uma sociedade. Patrimônio histórico tem sentido de perenidade. A seguir tem a previsão do tempo para esta quarta-feira.